não tem mais tanta preocupação em relação ao Pedro, porque ele tá voltando, falta pouco agora, menos do que antes, com certeza, hein? Eu acho que a preocupação vai continuar porque a gente não sabe como ele vai voltar, né, após essa lesão. A gente sabe que é um jogador, a gente está falando de um jogador que é extremamente dedicado no processo de recuperação, tanto é que ele está voltando antes do prazo estipulado inicialmente, que era de cerca de 9 meses, mas se a gente for parar e analisar, ele operou em setembro e ele pode voltar em abril a treinar com os demais jogadores. Então são cerca aí de 7 meses. E, claro, isso graças ao trabalho dele, graças ao trabalho das pessoas que fizeram parte do departamento médico antigo do Flamengo e graças ao trabalho do atual departamento médico do Flamengo. Mas fica sempre aquela incógnita, né, de como o jogador vai voltar. A gente precisa avaliar esse retorno dele. Óbvio, se tratando de um jogador como Pedro, ele em alto nível, para mim é titular absoluto no time do Flamengo. E estamos falando também de um jogador que seria titular na seleção brasileira, que ele se machucou com o técnico Dorival Júnior quando ele estava à disposição da seleção brasileira. Então eu acho que ele, estando bem, 100% fisicamente, titular absoluto. Ah, como que vai fazer? O Felipe Luiz, ele vai arrumar um esquema para poder colocar o Pedro. Eu, particularmente, colocaria o Pedro centralizado, Bruno Henrique aberto na ponta esquerda e Luiz Araújo na ponta direita. Esse seria o meu ataque com o Pedro 100%. Mas isso ainda vai demorar um pouquinho, né? A gente está falando de abril. Então o Pedro deve retornar aí nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Vene tem mais atualizações sobre o departamento médico do Flamengo, mas antes eu quero saber do Lucas Pedrosa como ele colocaria esse Flamengo com o Pedro retornando. Concordo com Nesses 131 milhões, se você ganhar, não sei o quê, ele voltando, performando, tudo ok. Sabe aquela que a gente estava fazendo esse exercício aqui? Justo, acho que seria isso mesmo. O Pedro como centroavante, o Bruno Henrique deslocado para a ponta esquerda e o Luiz Araújo na ponta direita, porque eu gosto muito do Luiz Araújo, mas não seria um problema eu jogar com o Plata ali também, que joga muito bem naquela posição, na ponta direita, é canhoto, puxa para dentro, bate também de fora da área, mas o Pedro é titular, gente. Não tem nenhum jogador que seja centroavante no Brasil que consiga jogar o que o Pedro joga. Hoje você tem o Memphis, o Yuri Alberto tem uma ótima fase, o Igor Jesus teve uma ótima fase, mas o Pedro em condições normais, ele é o melhor 9 do Brasil. Eu acho que além de ter o Pedro à disposição, que a gente está falando de um craque, um centroavante que hoje não tem aí no futebol da América do Sul, eu acho que o retorno do Pedro dá a possibilidade do Felipe Luiz também mudar o esquema de jogo. Porque não necessariamente você pode jogar com 3 atacantes, você pode jogar com 2 atacantes, o Pedro e mais um, seja o Bruno Henrique, seja o Luiz Araújo, e aí você aumenta a quantidade de jogadores no meio de campo. Então essa possibilidade do Felipe Luiz melhorar e também mudar o esquema também é uma contratação, digamos assim, porque atualmente, se a gente for parar e analisar, ele só tem o Juninho, e nem tem o Juninho, né, porque ele está lesionado. Então ele bota o Bruno Henrique ali improvisado. Então com o Pedro dá essa possibilidade dele mudar o esquema durante os jogos. Não precisa pensando num time titular. E o mais interessante do Felipe Luiz, ou Pedrosa, é exatamente isso. A gente não consegue cravar um esquema tático, tô falando em números. Ah, ele joga em tal esquema. Ele realmente é um cara que ele é flexível, ele joga muito em relação ao cenário que ele está encontrando e muda esse cenário de forma muito rápida e muito inteligente, porque ele faz uma leitura tática muito forte, não só do time dele, como do time adversário também, mas a gente consegue identificar um DNA ali, uma característica do time do Felipe Luiz. Isso é muito interessante para um treinador que ainda é muito jovem, né, ô Pedrosa? Eu acho que tudo isso tem a ver com a bagagem que ele acumulou como atleta. O perde-pressiona do Flamengo tem sido muito bem feito. Muitas vezes ele coloca até 4 jogadores para fazer essa marcação alta. Quando o Flamengo tem a bola, ele consegue também recomeçar o jogo. Quando eu digo isso, o Botafogo do Arthur Jorge fazia isso muito bem quando ele jogava a bola lá no John e aí os zagueiros abriam, o time ficava um pouco mais espaçado e trazia o adversário para o seu campo, para justamente você ter campo de transição para atacar. O Flamengo do Felipe Luiz tem feito isso também. Então é uma equipe muito bem treinada pelo Felipe Luiz. Claro, eu sempre cito isso aqui, ele deu a sorte e teve a competência, porque ele tem uma máquina na mão, um time que tem 20 jogadores de nível de seleção, seja brasileira, seja uruguaia, seja argentina e tudo mais. Agora, ele realmente está fazendo um bom trabalho desde o final do ano passado, é um cara que está mostrando a variação tática dentro e fora de campo também. Quando ele conversa com a gente, você vê que ele também consegue agregar bastante no quesito futebol brasileiro. Vene, além do Pedro, quais outras atualizações sobre o departamento médico do Flamengo você tem?
Vamos lá, Michael, lesionado, só volta em março, sem prazo de retorno. O Cebolinha acabou de sofrer mais uma lesão muscular. A boa notícia é que é uma lesão pequena, né? Vamos dizer aí que é de grau 1, ou seja, não vai ficar muito tempo longe dos gramados. O Juninho, Flamengo tenta deixar à disposição para o jogo já de sábado contra o Vasco da Gama, tal como o Alexandro. A boa notícia é o retorno do Ayrton Lucas. E aí muita gente fala assim, mas o Léo Pereira foi bem. Gente, o Ayrton Lucas, ele é lateral esquerdo de ofício. O Léo Pereira, ele quebrou um galho e quebra um galho muito bem feito. Verdade seja dita, tanto ele quanto o Varela. Então o ideal para o Felipe Luiz é que eles tenham um jogador daquela posição à disposição, que é o caso do Ayrton Lucas, caso não tenha o Alexandre ainda. Mas o ideal é que o Alexandre retorne, porque para mim é o titular absoluto na lateral esquerda. Mas mesmo eles retornando de lesão, eles jogam como titulares? Quem? O Ayrton Lucas? Se o Alexandre não ficar à disposição, o Ayrton Lucas é o titular. Ele tá voltando agora. Voltando agora, exatamente. Ele seria o titular mesmo com o Varela, que fez boas partidas. Mesmo com o Varela, exatamente. Entendi. E mesmo com o Léo Pereira também. Vamos começar a brigar! Eu acho que faltou uma opção. Qual? Faltou uma opção. Prejudica os torcedores, que pra mim é o maior prejudicado. No Espetáculo. caso ali seria prejudica os dois, né? Eu ia falar que essa pergunta ela tem dois viés. Ela tem o viés técnico, ela favorece o Flamengo, que é um time mais rápido, e vai jogar num campo que favorece os times que são mais rápidos. O Botafogo deu uma aula de jogar em transição rápida, de jogar com posse de bola na velocidade no Nilton Santos. Prejudica os dois quando a gente pensa no espetáculo para o torcedor, que com a saída do jogo do Maracanã para o Nilton Santos, essa redução é de quase 30 mil torcedores. Então 30 mil torcedores vascaínos e flamenguistas não poderão ir ao Maracanã. Pior, 8 mil foram tirados porque, até o momento, os setores estão fechados pelo BEP. E é norte e sul, é isso? Exatamente. E prejudica pelo espetáculo também. Agora, esses posicionamentos eu até entendo quando os jogadores escolhem, porque a informação que eu tenho é que o grande motivo para o Vasco tirar o jogo do Maracanã é a escolha pelo Nilton Santos, porque eles acreditam... Os jogadores escolheram. Teve uma reunião ontem entre comissão técnica, diretoria, com os jogadores no CT Moacir Barbosa, e os jogadores escolheram porque eles acreditam que vai desfavorecer o Flamengo, que vai sair da sua zona de conforto no Maracanã para jogar no Nilton Santos. O Flamengo pode estar de olho em mais um grande nome para reforçar o elenco e substituir Arrascaeta. Segundo informações do jornalista Fabrício Lopes, há rumores de que o Mengão tem um princípio de interesse em Matheus Pereira, que atualmente joga no Cruzeiro, mas vive um momento conturbado no clube mineiro, especialmente com a torcida. O Flamengo vem monitorando o mercado e busca um substituto para Arrascaeta, que tem sido fundamental para o time, mas já está há bastante tempo no Clube E. Com isso, a diretoria entende que precisa se preparar para um possível futuro sem o uruguaio. Apesar de Matheus Gonçalves já desempenhar essa função em campo, o Flamengo não descarta trazer um nome mais experiente para agregar ao elenco e manter o alto nível no setor de criação. E é aí que entra Matheus Pereira, um jogador de qualidade técnica indiscutível, mas que não vive um bom momento no Cruzeiro. Ele chegou ao clube mineiro com grande expectativa, mas não conseguiu se firmar e tem sido alvo de críticas da torcida. Um fator que pode ajudar o Flamengo nessa possível investida é a venda de Carlos Alcaraz para o Everton, que deve acontecer ao final da temporada. Caso essa negociação se concretize, o Flamengo terá um bom montante em caixa para investir em reforços e pode direcionar parte desse valor para a contratação de Matheus Pereira. O meia tem uma amizade forte com Michael, jogador que marcou história no Mengão, o que pode ser um fator positivo na negociação. A diretoria rubro-negra já demonstrou interesse em reforçar o setor de meio-campo e o nome de Matheus Pereira surge como uma alternativa viável dentro do mercado. O clube quer manter um elenco competitivo e vê em Matheus Pereira um jogador que pode agregar tecnicamente ao time. Ele já demonstrou em outras passagens pelo futebol internacional que tem capacidade de ser um meia de alto nível e, quem sabe, no Flamengo ele poderia reencontrar seu melhor futebol. O Cruzeiro, por outro lado, pode não dificultar tanto uma negociação, já que o jogador não vive um bom momento no clube e seu salário pode ser um fator que pesa na decisão da diretoria mineira. O Flamengo segue monitorando a situação de Matheus Pereira e pode aproveitar a possível venda de Alcaraz para investir nessa contratação. Será que o Mengão vai avançar nas negociações?
a torcida do Flamengo aprovaria a chegada do meia para substituir Arrascaeta no futuro? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações sobre o Mengão. Até a próxima e saudações rubro-negras!